Essa música que a Daisy tava pesquisando e ela vem na minha cabeça, ela é concernente ao que eu vou falar hoje, saca? Hoje eu vou falar sobre Pedro andando sobre as águas. É incrível, né, mano? Como que pode mensagens elas serem do mesmo texto e mesmo assim serem completamente diferentes? Uma vez teve um rapaz que era um pastor. Ele no seminário falou que houve 17 pregações. Um professor do seminário pregou 17 mensagens em cima do mesmo texto. E todas as mensagens eram diferentes. E aquele cara se indagava: de onde vem todo esse recurso, cara? Que é inesgotável. Parece que você é como se fosse uma mina de água. Já viu como funciona a mina de água? Lá na minha mãe tem. Então a gente secava, passava um tempinho e tava brotando de novo, sabe? Então, mensagem de Pedro andando sobre as águas. Quando eu era mais moço, eu era mais vaidoso, e vi um pregador pregar sobre uma mensagem de um texto que todo mundo conhecia, eu me indagava, cara, o que é que sai daí? Até que esse cara pregou, e a mensagem que ele ministrou ficou no meu peito, ficou na minha mente. E daquele dia eu recebi uma grande lição. Os maiores pregadores não são aqueles que procuram inovações, textos que ninguém pregou, livros que ninguém ministrou. Isso de fato é interessante. Mas os maiores pregadores são aqueles que pegam textos que todo mundo conhece e fazem desse texto conhecido por todos, visto de uma forma totalmente extraordinária. Certo? Você leu esse texto, só que a visão que ele tem sobre aquele texto que você conhece de cor salteado é totalmente diferente do que você imaginaria que poderia sair dali. Isso é uma visão, isso é um dom de uma mensagem revelada, de uma visão revelada. Então eu vou ler hoje pra vocês Mateus capítulo 14. Trouxe sua Bíblia hoje? Pô, você tá desfiado, hein, mano? Todo dia, mano. Certo? Mateus 14 eu leio pra você. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Eu tenho aqui, eu leio pra você. Mateus 14. Eu vou ler em outra versão. Depois eu trago pra cá. Ó o tamanho da Bíblia. Essa Bíblia aqui tem história. Essa Bíblia aqui foi lançada em 1800 e pouquinho. Exatamente quando o ano que a Ruth nasceu. Vamos lá. Ó, vamos lá. Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Olha o que o texto diz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Naquela quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, estando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Aqui é uma tradução meio diferente. E outra tradução está assustados, desesperados. E exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Opa. Deixa aí. E Jesus disse: sou eu, tem de bom ânimo, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Isso aqui é uma versão das centenas de milhares que existem em todos os lugares. Vocês tiveram dificuldade para entender um pouco dessa versão ou não? Não? Foi tranquilo?
Quero só ler a partir do verso 26 que diz: E o barco já estava longe, quando começou a ventar forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, que geralmente era a vigília da noite, Jesus foi na direção deles andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, no ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu, faça com que eu vá andando sobre as águas também. Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água, na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo, viu as ondas batendo e fazendo barulho sob os seus pés. Sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido, alçou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou, dizendo: Que homem sem coragem, o que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos o adoraram. Pra você ver, esse texto, ele é um texto que começa de uma forma bem difícil. Porque Jesus ele vai pregar em um lugar e as multidões ali descobrem onde Jesus de fato estava. E chegando até Jesus, elas chegaram na seguinte condição: precisamos de uma interferência divina. Porque parece que naquele momento toda Jerusalém e circunvizinhanças, eles tinham problemas que fazia com que eles fossem atraídos pelo que acontecia durante as pregações de Jesus. Haja vista que a galera vinha em peso porque Jesus curava enfermos, Jesus ele dava pão, Jesus fazia milagres desse tipo e as multidões vinham em peso. Jesus inclusive fala a respeito disso, porque havia uma carência coletiva e essa carência coletiva era explorada, cara, naquele tempo por muitas pessoas. Ainda que Jesus curasse muitas pessoas durante aquele período, isso, além de ser marcante, isso em alguns milagres testificava o seu ministério. Diz a Bíblia que o intuito de Jesus não era fazer isso somente, era fazer com que as pessoas entendessem que era chegado o reino dos céus. Era fazer com que as pessoas tivessem uma reconfiguração, não apenas na pele do leproso, uma reconfiguração não apenas no quesito fluxo de sangue, não é nisso somente, mas era um trabalho tão espiritual que é como se Jesus enfiasse as mãos nas trevas da obscuridade humana e retirasse esses seres humanos para a luz do evangelho. Olha que interessante. E Jesus, um dia comum, vai pregar em um lugar, e isso era na beira do mar, e de repente as multidões vão chegando em peso, e Jesus, no meio da multidão, ele reconhece um grupo de discípulos que não pertenciam a ele. Esses discípulos eram de João Batista. E esses discípulos vêm chegando e falam: Mestre, o seu primo morreu. João Batista, o teu primo, ele morreu. Cara, Jesus ele recebe aquela notícia de uma forma tão extraordinária que mostra, porque nós sempre falamos, Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. A gente diz, ele andou sobre as águas, 100% Deus, certo? Ele se transfigurou no Monte Tabor, 100% Deus, certo? Ele tinha mensagens reveladas do céu, 100% Deus. Mas se as pessoas perguntam, me diz um dado, me mostra um texto que representa Jesus na plenitude de 100% homem, você vai mostrar Mateus 14 para essa pessoa. Porque Jesus, quando recebe essa notícia, Jesus ele entra em um estado profundo de angústia. O que é que Jesus faz? Ele pega um barco emprestado e vai para o meio do mar e fica ali em luto. E ele fica ali sozinho. Já imaginou Jesus de luto alguma vez, cara? As pessoas elas falam assim, todas as vezes que os pregadores falam assim, todas as vezes que a morte topou com Jesus, Jesus venceu a morte, mas pelo menos 2 pessoas Jesus não ressuscitou. Sabe quais são, não? João Batista
que era o seu primo, e José, carpinteiro, seu pai. Você pode ver que quando Jesus começa o seu ministério, em nenhum momento José aparece. Provavelmente José já tinha morrido naquele período. Então, esse texto mostra Jesus humano, sentindo dores que um humano sentiria, sentindo agonia como um humano sentiria. Só que Jesus, ele não faz com que esse casulo do luto seja 100% impenetrável, porque ele consegue romper esse luto através de uma perspectiva diferente. Uma vez, uma mulher já na faixa dos seus 50 e poucos anos de idade, no Rio de Janeiro, ela perdeu um filho. Esse filho foi baleado e ela era cristã, era da igreja. E no enterro ali, essa mulher desesperada: meu filho morreu, a minha vida acabou. E enquanto ela falava isso, aquele garoto que morreu tinha mais 2 irmãos que eram filho dela também. Então a vida dela acabou por conta de um filho que morreu, mas ficou ainda 2 vivos para lá. Então, quando a gente sucumbe a um estado emocional tão profundo como Jesus Cristo foi tentado aqui, isso nada mais é do que um sintoma de alguém que não tem uma outra perspectiva. Sabe o que significa a palavra perspectiva? Ela significa ponto de vista. Então Jesus, no luto, olha para a multidão. E a Bíblia diz que a multidão faz com que Jesus se compadeça, porque era uma multidão carente, como se fosse um rebanho de ovelhas que não tinha pastor. Jesus utiliza disso, sai do seu luto, volta para a praia e ali ele começa a pregar. E a mensagem de Jesus vai acontecendo, ela vai correndo, ela vai se desdobrando, e chega um ponto em que Jesus Cristo, ele, vendo que a multidão já estava com fome, porque ficaram ali um longo período, Jesus Cristo, ele olha e fala: vamos ter que dar comida para essa galera aí. E a Bíblia fala que Jesus utiliza de 5 pães e 2 peixes e alimenta toda a multidão. Jesus Cristo, triste porque João Batista morreu, ele consegue alimentar também a multidão. Isso não é, cara, negligenciar os seus sentimentos, mas é fazer com que os seus sentimentos eles se tornem, muitas vezes, não em todas, secundários, mediante a uma necessidade que você é introjetado a resolver. Imagina só se sua vida parasse. A Ruth é a mãe. Imagina se a vida da Ruth parasse por conta de um luto, sendo que ela tem 2 filhos em casa. Não é negligenciar 2 filhos pequenos no caso. Não é negligenciar o luto, mas é fazer com que haja um movimento que seja acima desse luto, porque existem prioridades também importantes. Aquela mulher perdeu um filho e se lamentou por conta do filho que ela perdeu. Só que ela não pode sucumbir a isso. Existe uma mãe que ainda tem 2 filhos, e os 2 filhos também têm uma mãe. E ela é importante para os 2 também que ficaram. Então essa multidão, tendo Jesus as alimentando, Jesus dá comida para eles comem pães e comem peixes ali. Enfim, um banquete, eles ficam fartos, cara. Não cabe mais nada. Ficam fartos. E nesse momento, Jesus Cristo, ele mostra que o que ele sentia no começo de Mateus 14 não acabou. Ele fala para os apóstolos: vão na frente. Vocês continuem andando, eu vou depois. Diz a Bíblia que Jesus ele vai depois mesmo. Só que bem antes disso, deixando os apóstolos indo à frente, ele sobe no monte e começa a orar. Provavelmente ele orou 7 horas só. Provavelmente. 7 horas orando ao Pai. Por conta, eu acredito, por conta, de fato, daquilo que ele havia sofrido. Só que Jesus, ele tem a sua história correndo no monte, só que a história dos apóstolos, ela continua no mar. Jesus, ele faz com que haja uma palavra que os afaste. Geralmente a gente acha que todas as palavras de Deus façam que a gente chegue perto dele, e na verdade não, cara. Se afastar de Deus sob a ordem dele, muitas vezes pra gente é super pedagógico. Um exemplo, uma vez um pastor, ele falou pra mim, pastor Ivanil Mendes ainda, num seminário que eu fazia quando eu era jovem, eu era garoto, e ele no seminário falou assim que ficou 8 meses sem sentir a proximidade de Deus. Olha só.
E ele ia pro culto à noite, não chorava, não se emocionava, até que um dia ele pegou, cara, depois de 8 meses, ele falou que estava no culto e abrindo seus braços ali, recebendo a palavra, cantando as canções, seu coração foi aberto de novo e as lágrimas começaram a escorrer. Diz ele que ficou tão feliz com o que estava acontecendo que ele lambia as lágrimas do rosto. As lágrimas escorrendo, ele lambia aquilo, cara. Então, muitas vezes, Jesus ele nos lança para longe dele, de alguma forma. E obedecer à voz de Deus tem os seus danos. Quais são os danos? Primeiro dano, cara, ser lançado ao mar que de fato é turbulento. Ser lançado ao mar que parece que vai nos sucumbir em algum momento. E uma das coisas é difícil. Lembra que eu perguntei para vocês? Vocês têm fé para de fato descansar? Imagina você vendo, você tá no meio do nada. Vocês já viram como é um mar à noite, cara? Ou não, vocês nunca viram isso? Vocês não conseguem enxergar a 30 metros de distância. Você está de fato em um breu, escuro, escuro, escuro. Você não vê nada. E você sabe que se você morrer ali, você não sabe nem para onde você vai nadar. Se você cair ali, você não sabe nem onde você vai nadar. Você provavelmente vai morrer. Ter fé para descansar é entender que essas ondas elas vão chegar de fato. Mas acreditar que a resposta vem logo ali, mano. Isso é difícil. Isso não é para qualquer pessoa. Ter fé não é para todos, cara. Por incrível que pareça, ter fé não é para todos. Tempestades aparentemente mortais que produzem um trabalho duro. Quando nós somos lançados a um mar turbulento, geralmente nós somos forçados a trabalhar muito mais do que normalmente nós trabalhávamos. Viver o projeto de Deus, muitas vezes não é descanso. Já ouvi isso alguma vez já ou não? Que nem sempre viver o projeto de Deus é fácil, mas é difícil em que ponto? Vou explicar para vocês um negócio. A Bíblia fala que em Êxodo, Moisés ele é levantado para libertar o povo. Já leram essa parte já ou não? Moisés ele é levantado para libertar o povo. Deus busca ele lá em Midian, na terra de Jetro, cara. Ele era casado com Zípora, tinha Gerson e Eliezer como filhos. Ele era pastor e a Bíblia fala que ele olha para uma sarça e aquela sarça pega fogo e não se consome. Tem aquela música, né? É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Então, essa música aí é extraída desse texto. E ele olhando aquela sarça, ele se espanta. Não porque a sarça pegou fogo, cara, mas porque a sarça não se consumia. Pegar fogo, ele já viu isso acontecer no meio do deserto. Só que o que ele não via é uma sarça pegando fogo e não acabando a sua matéria. Imagina você que lava a louça e você tira ali aquela tampa do ralo e a água vai descendo, só que a água da pia não se esgota. Ela vai escorrendo e escorrendo, só que ela não se esgota. Imagina isso, cara. Imagina você pegar um copo de água e começar a colocar dentro de um copo de água pequeno e colocar numa caixa de água e esse copo não se esvazia. É basicamente isso. Era algo que não refletia a realidade. E a Bíblia fala: Moisés, vem chegando aqui, eu quero conversar com você, mas antes tira as sandálias dos seus pés. Porque é que Deus, melhor dizendo, pediu para que Moisés tirasse as sandálias dos pés. Porque ele, por fora, era todo árabe. Estava na terra de Midian. Só que debaixo dos vestidos ainda existia uma sandália egípcia. Deus estava dizendo para Moisés: eu estou te chamando para uma grande obra, mas eu não me esqueci de onde é que você veio. Eu não desconfiguro o seu passado. Só que o seu passado tem que ser deixado de lado para viver comigo o extraordinário. A Bíblia fala que Moisés ele aceita o convite. E Deus manda Moisés para o Egito de novo. E Moisés agora vem na condição de libertador, não na condição de fugitivo. E Moisés, quando chega ali, o que é que Faraó faz? Ele diz: remova a palha. O que é remover a palha? É um negócio bacana, cara, de aprender, se vocês aprenderem aqui. O Egito, ele era muito forte na produção de tijolos. E a palha, ela servia para poder fazer com que os tijolos, a massa dos tijolos, ganhasse liga. Quando você vai construir uma casa, eu era vendedor de material de construção, você vai construir uma casa, a massa que você utiliza ali para conseguir colocar o bloco, para aquela massa ficar mais grudadinha uma na outra, mais firme, não ficar líquida e nem ficar porosa, você utiliza o vedalite, que é onde você faz para que aquela massa fique mais firme. Então, ouvindo a voz de Deus, o povo para ser liberto depois de 430 anos, Faraó diz: eu vou colocar trabalho duro sobre vocês. Vão trabalhar sem ter palha. Jesus manda os apóstolos irem para o meio do mar, cara.
onde o trabalho fica duro. Porque da mesma forma que os hebreus no Egito não tinham a capacidade de produzir a mesma quantidade todos os dias, trabalhando no mesmo horário, tinham que trabalhar muito mais, fazer a vontade de Deus muitas vezes é ser lançado a trabalhar muito mais do que a gente deveria. Isso é interessante, cara. Você está pronto para trabalhar muito mais do que você deveria? Não trabalhar em emprego, eu digo. Nem sempre é isso. Às vezes nós somos lançados a trabalhar na nossa pessoa. A Bíblia fala o seguinte. Ela fala assim: antes de beber a ceia, analise o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise. Qual foi a última vez que você fez uma autoanálise? Não é saber o que ponto positivo e negativo você tem. Isso todo mundo tem. Mas é se conhecer como pessoa, se conhecer como gente. Eu tenho essa personalidade, eu tenho esse perfil, etc. Isso é incrível, cara. É um exercício bacana. Um dia eu ensino vocês a fazerem autoanálise. Vocês vão gostar. Só que o medo que promove resolução de toda tempestade. Olha só que interessante. Eles estão com medo, certo? Ai, meu Deus. A água do mar está entrando para dentro do barco. Só que quando eles erguem a cabeça para olhar para frente, tem um rapaz na frente deles parado em cima da água. Imagina só, eu já tenho medo, já tô com medo da tempestade e de repente tem alguém na minha frente parado, como se fosse um fantasma. Parece que piora. O maior medo, ele traz a resolução. A tragédia, a catástrofe, ela é responsável pela resolução do seu caos. Haja vista que o caos é a tempestade. Então, o medo maior do que o problema que temos. Exemplo, nós temos um problema muito grande com o medo aqui. O medo já é grande por conta da tempestade. Só que na nossa frente tem alguém que nos dá mais medo do que a tempestade. E esse alguém que nos dá mais medo do que a tempestade é a resolução para toda tempestade. Olha só que paradoxo. Tragédia, o medo que produz resolução. Eu trabalhava no Depósito Vitória e eu conversando com um haitiano, cara. Eu conversei com um haitiano dentro do ônibus. E o haitiano falou pra mim assim, que o terremoto era algo horrível. E ele tinha muito medo de terremotos. Por conta daquele terremoto que aconteceu no Haiti, a casa dele foi destruída, ele ficou sem emprego. Vendeu tudo que tinha pra quem tinha dinheiro pra comprar e veio pro Brasil tentar a vida aqui. E ele falou que o terremoto é algo extraordinariamente ruim. Só que em Atos 16, Deus usa um terremoto para tirar Paulo e Silas da prisão. Uma coisa que pro haitiano é um problema drástico, para Paulo e Silas foi a salvação. Eu não sei lá. Teve uma vez que tinha uma família muito complicada. Eram pessoas de fato muito ocupadas. Elas eram pessoas muito boas naquilo que faziam. E cada um seguia a sua vida. Então, os filhos, eles eram órfãos de um pai vivo. Então, o pai era vivo, fazia as suas atividades, e os filhos eram órfãos, porque não tinham seu pai. Então, eram órfãos de um pai vivo. E eles cresceram, começaram a tomar conta da sua vida. Então, eles só se reuniam uma vez por dia, no finalzinho do dia, para cada um comer em um canto, cada um comer no seu quarto, etc. E eles já não se conversavam muito, enfim, o relacionamento de casa estava péssimo. Até que ele descobriu que a filha dele mais nova estava com câncer. Cara, aquela família, ela se reuniu de uma forma extraordinária. Aquela família ficou tão reunida, aquela filha parecia a prioridade absoluta, tornou-se a prioridade absoluta e todo mundo cuidava dela. E como todo mundo se empregava a cuidar dela, a família ficou unida novamente. Enfim, ela fez quimioterapia, ela foi curada do câncer, certo? Não sei se esse é o termo certo? Ela teve o câncer retirado ali, não teve metástase, só que o efeito daquele câncer em transformar aquela família unida tá até hoje aí. Tragédias que produzem coisas maravilhosas, sabe? Fico perguntando, se Jesus ele olha para você e fala, vem, eu estou aqui, no meio da tragédia, você tem coragem de ir? Qual é a primeira coisa que Deus fala quando ele aparece para as pessoas no Antigo Testamento? Não temas. A primeira coisa que Deus fala para alguém no Antigo Testamento quando ele aparece é não temas.
Porque a presença do Eterno e do Poderoso causa medo. Tem coragem, cara? De ir? É uma pergunta, não é retórica não, é uma pergunta pra você, não precisa responder pra mim não, sabe? Mas se responda, se Deus me chamasse a catástrofe, eu teria coragem de ir? É uma pergunta importante, que deveria, de fato, ser respondida por nós. Aí Jesus está ali, na frente, e ele fala, calma gente, sou eu. Aí Pedro diz, se és tu, manda eu ir contigo. E Jesus chama Pedro para caminhar sobre o caos. E Pedro aceita o convite de caminhar sobre o caos. E Pedro começa a caminhar. E um pouco mais distante do barco, no meio do caminho, Pedro começa a perder. E Pedro perde algumas coisas. Isso aqui, inclusive, eu anotei para vocês. O que é que Pedro perde? Antes focado e empenhado, pois viveu dias incríveis, Pedro tinha fé para andar sobre as águas. Ele acabou de multiplicar 5 pães e 2 peixes. Ele tinha fé para andar sobre as águas. Ele tinha fé. Mas o caos não era absoluto ainda. E ele poderia respirar. Pedro estava bem, pô. Tava com medo ali, só que ele acabou de viver dias milagrosos. Ele acabou de viver um dia extraordinário. Só que a Bíblia diz que o caos que Pedro está ali promove aquilo que nós chamamos de confusão. Onde a clareza de caminhar se torna relativa. E Pedro pensa em voltar para o barco, de onde o mestre ordenou, permitiu que ele tivesse saído. Imagina só, caminhar sobre as águas não te dá a chance de voltar para o barco que você saiu. Imagina só, quando a Bíblia fala que Elias chama Eliseu como seu moço, o que é que Eliseu faz? Ele pega os bois, ele mata esses bois, pega ali os carros, ele faz uma fogueira de São João, faz um churrascão gaúcho, e ele come aquela carne daqueles bois. O que é que Eliseu acabou de fazer? Ele acabou de sacrificar o seu destino de volta. A decisão que ele tomou com Elias é uma decisão irreversível. Não dá mais para voltar para trás. É uma decisão que faz com que você seja seguro que, ainda que tudo pareça improvável, a vida provável Deus assegura para você lá na frente. Por que as pessoas hoje elas têm medo de se relacionar? Ou se relacionam loucamente com qualquer pessoa? Porque elas sabem, se eu for para a igreja e não gostar, eu volto pro bar de onde eu saí. Se eu me casar com essa mulher e não gostar, eu volto para casa da minha mãe. Se eu for para a clínica de recuperação e não gostar, eu volto para as biqueiras que eu conheço, porque a galera conhece de cor onde está todas as bocas de fumo do bairro. Existem momentos da nossa vida que nós temos que tomar decisões que são irrevogáveis. Decisões que não dá mais para voltar. E como que nós fazemos isso? A primeira coisa é esquecendo que existe um barco atrás da gente. É olhar somente para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que é que Pedro perde? Ele perde a sua crença, que foi construída durante o dia todo de milagres. A perspectiva do trajeto some da capacidade. Crendo nisso, crendo que não dá mais para andar, ele perde a capacidade de transcender. E ele tem medo. Se eu perguntasse para você, Ruth, o que você define como medo? O que você responderia? Medo é isso. 3, 2, 1. Responde aí. Medo é não andar às 3 da manhã no escuro. É, quase isso. Medo é fé na derrota. Medo é fé na derrota. Só tem medo aquele que acha que vai perder. E crendo que vai perder, não faz nada. Como isso funciona? Perder na capacidade de transcender. Transcender. Sabe o que significa a palavra transcender? Aqui vocês vão aprender muita coisa, cara. Transcender é estar para além do limite da nossa compreensão. Inclusive a paz que nós temos é transcendente. A paz que excede o entendimento humano. Que excede o entendimento humano. A fé que nós temos em Jesus é transcendente. Por quê? Porque excede o entendimento humano.
João 8,32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que esse conhecer a verdade não é um conhecer filosófico. Não é um conhecer que você aprende na igreja. Não é um conhecer que você aprende na universidade, na teologia. Esse conhecer é experiencial. Passa pela via da experiência. Esse conhecer é uma certeza que é colocada sobre a sua vida, em que você não tem mais dúvida a respeito de nada. Mas você também não sabe responder por aquilo que você crê. Mas a fé que você tem é tamanha que você dá a vida por ela. Fé experiencial, claro que nós defendemos a nossa fé. Só que a convicção que temos é transcendente, cara. Tá para além da explicação. Você crê por quê, analfabeto? Ah, cara, eu creio porque Deus me convenceu. E como ele fez isso? Eu não sei explicar. Mas a sua fé real é 100% real. Mas você não explica porque você não sabe falar? Não, é porque você não entenderia. Porque a fé transcende, cara, a capacidade humana de administrar informações. O que é que Pedro perde? Pedro perde a capacidade de transcender. Ele perde a fé em respirar. Ele acha que vai morrer afogado. Ele perde o foco no Criador. Mas o que é que Pedro não perde? É a pergunta. Difícil a resposta, né? Igor, sempre ouvi que Pedro perdia, cara. Eu sempre ouvi que Pedro perdia. Mas o que é que Pedro não perde? Pedro perde a capacidade de olhar para Cristo. Pedro perde a capacidade de se entregar ao percurso que Jesus chamou para que de fato ele fosse. Pedro perde a capacidade de transcendência. Pedro perde o equilíbrio. Pedro perde a capacidade de andar sobre as águas e ele começa a afundar. O que é que Pedro não perde? Pedro não perde a capacidade de pedir socorro a Jesus. Pedro vai afundando, apóstolo, escolhido por Deus, a dedo, um dos 12, um dos 3, escolhido por Deus, perdendo tudo isso, ele vai afundando, só que ele não perde a capacidade de pedir socorro. Cara, sei lá, você tem a capacidade de pedir socorro? Ou você perdeu essa capacidade há muito tempo? Pedir socorro faz com que todas as nossas coisas perdidas sejam recuperadas. Seja ela nosso apostolado, seja ela as experiências miraculosas, seja ela o ministério, tudo isso. Só não perdendo a capacidade de pedir socorro. E Pedro, pedindo socorro, Jesus o socorre. Qual é o critério que Jesus utiliza para ajudar alguém? Que esse indivíduo esteja em apuros. É isso que de fato é o mais importante. É isso que de fato importa. Então, para encerrar, eu escrevi para vocês uma frase. Isso aqui foi eu que escrevi, eu inventei essa frase aqui para vocês. O caos faz com que nossa visão não possa transcender. Foi o que eu expliquei para vocês aqui. O caos faz com que nossa visão não possa transcender, mas no metafísico, para além da física, para além do palpável, para além da ótica humana, do golpe de vista humano, para além do físico, no metafísico, no quintal absoluto do tudo é possível ao que crê, encontramos a resolução para o caos. Como eu faço para encontrar a resolução do caos? Acreditando que a nossa solução não está aqui, ela está no alto. Que o mundo espiritual rege o mundo natural. E esse mundo natural regido pelo mundo sobrenatural, ele é totalmente modificável pelo poder que nosso Deus tem. Então, deixa que o inimigo tire tudo de você se for preciso. Que ele tire a sua paz, que ele tire a sua segurança, que ele tire seu equilíbrio, que Deus tire o seu equilíbrio, por que não? Porque quando Deus nos retira aquilo que nós nos abraçamos nos momentos difíceis, só sobra Ele para ser abraçado. É onde nossa fé é o nosso tudo ou o nosso nada. É nesse momento que nós não podemos perder a capacidade de pedir socorro.
Quero orar por vocês, pra gente poder encerrar. Deus, nós que estamos aqui, Pai, pedimos ao Senhor para que o Senhor preserve em nós somente isso, a capacidade de pedir socorro quando nós estamos afundados. Pai, que o mar, ele não seja o nosso sepulcro, que o mar não seja o nosso sepulcro, Pai. Existe uma história extraordinária ainda que nós vamos viver junto com o Senhor. E essa história extraordinária que ainda vamos viver com o Senhor é uma história que não pode ser interrompida pelas percas que nós tivemos ao decorrer da nossa existência. Pedro perde o equilíbrio, como foi aqui ensinado. Pedro perde a perspectiva correta. Pedro perde a sua orientação. Pedro perde a experiência da bagagem que ele adquiriu durante o dia de milagre. Pedro perde. Só que todas as percas que Pedro tem são convertidas novamente para Pedro, quando Pedro entende que o que ele não perdeu é tudo aquilo que ele deveria ter naquele momento. A capacidade de pedir socorro no momento da crise, no momento da tribulação. Então, Pai, que nós possamos ter essa capacidade aqui, de transcender sempre. E no metafísico, que é o quintal do tudo é possível ao que crê, que nós possamos contemplar a modificação da nossa vida, para que assim possamos ser seres humanos saudáveis, Pai. É isso que eu te peço. A igreja que orou comigo, diga amém. Amém. Amém.